Imagina a cena. Um caminhão bitrem carregado até a boca com eletrônicos, cruzando o país. No meio de uma serra sob chuva, acontece o inesperado. Um acidente. A carga toda espalhada. A primeira pergunta que vem na cabeça é: e agora? Quem é que paga por esse prejuízo? E olha, a resposta não é tão simples quanto parece. Exatamente, é um cenário infelizmente comum e que expõe toda a complexidade da nossa cadeia logística. A responsabilidade não é uma coisa só, ela é fatiada, e entender quem segura cada fatia é crucial. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo no material de treinamento sobre seguros de transporte. Nossa missão aqui é desmistificar uma apólice que todo mundo do setor conhece, pelo menos de nome, mas que poucos entendem na prática. O RCTRC, o Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga. A gente vai descobrir o que ele é, o que ele de fato cobre e, talvez o mais importante, o que ele deixa de fora. E essa análise é vital. Não é um assunto só para seguradora, sabe? Ou para transportadora. Se você embarca qualquer mercadoria, entender os limites do RCTRC do seu parceiro pode ser a diferença entre a tranquilidade e um rombo financeiro. É a base da segurança. Ok, então vamos direto ao ponto. A sigla é RCTRC. Já no nome tem uma coisa que me chama a atenção: responsabilidade civil. Por que o foco é na responsabilidade e não, sei lá, seguro da carga? Não seria mais direto? Essa é a pergunta fundamental e a chave para entender tudo. O seguro não é da mercadoria em si. Ele é um seguro da obrigação legal que o transportador assume quando pega a sua carga. Obrigação legal. Como assim? Lei brasileira diz o seguinte: transportador, você pegou a mercadoria no ponto A, seu dever é entregar ela intacta no ponto B. Se algo acontecer no caminho por sua responsabilidade, você tem que indenizar o dono da carga. O RCTRC existe para isso, para garantir que o transportador vai ter como pagar essa indenização. Ele não segura o produto, ele segura a dívida que o transportador teria, entende? Ah, agora a perspectiva muda completamente. É uma proteção para o dono da carga, mas através do bolso do transportador. E é por isso que ele é obrigatório, certo? Para garantir que essa proteção exista. Exato. A obrigatoriedade é a garantia do sistema. O governo não quer que uma empresa que perdeu a carga num acidente ainda tenha que entrar numa briga judicial de anos para talvez receber de uma transportadora que não tenha caixa. O seguro obrigatório garante o ressarcimento. É uma camada de proteção para a economia toda. Certo. Entendi a filosofia por trás. Agora vamos voltar para o nosso caminhão acidentado na serra. A carga de eletrônico se perdeu. O motorista tem a apólice de RCTRC. O que, na prática, precisa ter acontecido para que esse seguro seja acionado? Então, aqui a regra é muito clara. A cobertura básica do RCTRC ampara os danos à carga, que são consequência direta de um acidente com o veículo transportador. Acidente com o veículo. Isso. A gente está falando dos eventos mais clássicos da estrada. Colisão, capotagem, tombamento, um incêndio ou até uma explosão no veículo. Então a causa e o efeito precisam estar, grudados. O caminhão bateu e, por causa da batida, a carga quebrou. O caminhão tombou e, por causa do tombamento, a carga foi danificada. É essa a linha de raciocínio? Perfeitamente. É exatamente esse o trabalho de quem vai analisar o sinistro. O que a gente chama de regulador. A primeira coisa que ele vai fazer no local é buscar esse nexo causal, essa ligação direta. Ele vai se perguntar: houve um acidente com o veículo, como uma colisão? Sim. Os danos na carga foram causados por esse evento? Sim. Se as duas respostas forem sim, a gente está no território da RCTRC. E se uma das respostas for não? Por exemplo, um caminhão com carga refrigerada. Ele não bateu, não tombou, nada. Mas o motor da refrigeração quebrou no caminho e a carga estragou. O RCTRC cobre? Ótimo ponto. Nesse caso, não cobriria. Porque o dano à carga não foi consequência de um acidente com o veículo. O veículo em si não sofreu um acidente de trânsito. Houve uma falha mecânica de um acessório. Isso seria um outro tipo de risco, talvez coberto por uma outra cláusula, mas foge da cobertura básica do RCTRC,
que é focada no acidente de trânsito mesmo. Nossa, isso já mostra como as coisas são específicas. E falando em detalhes, chegamos ao ponto que eu acho que vai surpreender muita gente. Se o RCTRC cobre os acidentes, o que ele explicitamente não cobre? Qual é o grande ponto cego dessa pólice? O ponto cego é, ironicamente, um dos maiores riscos das nossas rodovias: o roubo. A apólice de RCTRC, na sua forma básica, obrigatória, exclui completamente a cobertura para roubo, furto e apropriação indébita da carga. Espera aí, isso parece totalmente contraintuitivo. Quer dizer que o seguro que o governo obriga o transportador a ter não cobre o principal risco que todo mundo enfrenta no dia a dia? Por que essa separação? Parece, né? Mas existe uma lógica de mercado por trás. As seguradoras enxergam os riscos de formas diferentes. Um acidente de trânsito, um tombamento, é visto como um risco operacional, um evento aleatório inerente à atividade. Já o roubo é visto como um ato doloso de terceiros, um ato criminoso. A natureza do risco é tão distinta que o mercado criou produtos separados para eles. Entendi. Então, na cabeça do seguro, uma coisa é o imprevisto da estrada, a pista molhada, um erro de manobra. Outra coisa bem diferente é alguém planejando e executando um crime para levar sua carga. E para esses dois mundos de risco, duas apólices diferentes. Exato. Para o mundo do crime, existe o RCDC. É a sigla para Responsabilidade Civil por Desaparecimento de Carga. Essa apólice, que não é obrigatória, é contratada à parte e cobre justamente o que o RCTRC deixa de fora: roubo, furto qualificado. E eu imagino que para conseguir contratar esse seguro de roubo, o RCDC, a régua para o transportador seja bem mais alta. Muito mais alta. Enquanto o RCTRC é mais simples de contratar, o RCDC exige um comprometimento do transportador com a segurança. A seguradora vai exigir um plano de gerenciamento de risco. Isso inclui rastreamento, monitoramento 24 horas, às vezes escolta armada, um cadastro rigoroso de motoristas. A seguradora se torna uma parceira na prevenção, sabe? E só aceita o risco se o transportador fizer a parte dele. Fica claro que são dois mundos, o RCTRC para o imprevisto e o RCDC para a ameaça do crime. Isso me leva a pensar no dono da carga, o embarcador. Ele contrata o frete, o transportador fala, tem o seguro obrigatório, e ele pode ter uma falsa sensação de segurança, né? Como ele se protege? É aí que o sistema de seguros se completa. O embarcador não deve confiar só no seguro do transportador. Ele precisa ter o seu próprio seguro, o seguro de transporte nacional. Essa apólice, sim, é focada em proteger o bem, a mercadoria, contra tudo, acidentes e, crucialmente, o roubo. Então, o ideal é uma rede de 3 camadas. O seguro do embarcador, protegendo o produto, o RCTRC do transportador para a responsabilidade dele em acidentes e o RCDC do transportador para a responsabilidade em caso de roubo. Exatamente. Quando tudo funciona, as engrenagens se encaixam. Se o nosso caminhão do exemplo tombar, a seguradora do transportador, via RCTRC, paga a indenização para o dono da carga. A seguradora do embarcador nem precisa ser acionada. A responsabilidade é alocada direitinho. Mas e se essa engrenagem tiver um dente quebrado? Tem mais alguma armadilha aí? Tem, e é uma das mais perigosas: o limite máximo de indenização, o LMI. Toda apólice tem um teto. Vamos voltar para o nosso caminhão de eletrônicos, que valia R$1 milhão. Se a apólice de RCTRC do transportador tiver um LMI de, digamos, R$500 mil, em caso de perda total, a seguradora só vai pagar R$500 mil. Ponto final. E os outros 500 mil? Viram prejuízo direto para o dono da carga. É uma lição que pode custar muito, muito caro. O embarcador precisa saber não só se o transportador tem seguro, mas qual o limite desse seguro e se ele cobre o valor da carga que está ali. Contratar um frete mais barato com um transportador que tem o seguro com limite baixo pode ser a decisão mais cara que uma empresa pode tomar. Nossa, isso é um alerta gigantesco. A responsabilidade do embarcador é totalmente ativa. Ele precisa ser um fiscal do próprio risco. De forma alguma. A gestão de risco na logística começa muito antes de a primeira caixa ser carregada no caminhão. Ok, foi uma análise densa. Vamos tentar organizar as ideias. Primeiro e mais importante,
RCTRC não é seguro da carga, é seguro da responsabilidade do transportador sobre a carga. Perfeito. O foco é a responsabilidade, não o objeto. Segundo, a cobertura é bem específica para acidentes com o veículo. Colisão, tombamento, incêndio. Se a causa do dano não for um desses eventos, a cobertura básica não se aplica. É o risco da operação de transporte, o risco do movimento em si. E terceiro, o ponto mais crítico. RCTRC não cobre roubo. Essa exclusão cria a necessidade de uma outra apólice, o RCDC, e reforça a importância de o embarcador ter seu próprio seguro. Exatamente. E isso nos leva a uma reflexão final, né? A existência dessas apólices tão segmentadas nos obriga a fazer uma pergunta fundamental sempre que a gente contrata um frete. Estamos analisando o risco ou só o preço? Muitas vezes, a briga por centavos no frete nos cega para a análise da proteção que está em jogo. Entender a diferença entre o risco de um acidente e o risco de um crime não é um detalhe técnico, é o centro da estratégia logística. Uma reflexão poderosa. Não é só sobre mover uma carga do ponto A ao B, mas sobre mapear e mitigar todas as vulnerabilidades nesse caminho. E essa nossa análise, embora focada, foi só o começo. O próprio material que nos guiou sugere caminhos para aprofundar. Para um entendimento completo, é essencial explorar os diferentes modais de transporte, para comparar os riscos. E também mergulhar nos conceitos dos seguros de transporte, colocando lado a lado o seguro nacional do embarcador, o internacional, o RCTRC e o RCDC. Ver todos eles juntos solidifica o conhecimento. Fica a dica, então. E é importante destacar que todo o material que guiou nossa discussão hoje foi desenvolvido pela LP Perna, reguladora de sinistros. É um exemplo claro de uma empresa comprometida não só com seus serviços, mas com o desenvolvimento profissional de todos os colaboradores do setor. Compartilhar conhecimento assim fortalece todo o mercado.